Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a mais um momento devocional da Congregação Evangélica Luterana Cristo Redentor. Que Deus Pai, Filho e Espírito Santo nos abençoe no meditar da sua palavra. Hoje quero trazer uma reflexão sobre arrependimento. Essa semana nós estudamos na quarta-feira o livro de Oséias. Oséias é um profeta do Antigo Testamento, um livro escrito há 800 anos antes de Cristo, e é um livro que traz muitas reflexões para o povo de Israel. E no capítulo 6 de Oséias, ele aborda um aspecto muito importante na vida do povo de Deus, o arrependimento. Só que aqui ele é profundamente crítico com as atitudes do povo de Deus. Ele alega que o povo de Deus tinha um arrependimento fingido. E aí eu quero destacar o versículo 6 do capítulo 6 de Oséias, que diz assim, Deus falando, eu quero misericórdia e não sacrifício, conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Arrependimento não pode ser fingido. Aliás, nem combina. Para Martinho Lutero, arrependimento é uma transformação profunda do coração e da mente, que vai além de apenas sentir remorso ou culpa pelo pecado. Lutero viu o arrependimento como um processo contínuo na vida do cristão. Um retorno constante a Deus em fé e confiança na graça de Cristo. Ele enfatizou o arrependimento verdadeiro e enfatizou que esse arrependimento não se baseia apenas em obras ou atos penitenciais, mas na confiança redentora de Jesus. Ou seja, é uma transformação. Não é da boca para fora, estou arrependido, mas vem da profundeza do nosso coração. Estamos, de fato, verdadeiramente arrependidos. E isso fica claro quando Lutero, nas famosas 95 teses, ele expressa já na primeira tese a centralidade do arrependimento na vida do cristão. Diz Lutero na primeira tese, quando nosso Senhor e Mestre Jesus Cristo disse, arrependei-vos, ele desejou que toda a vida dos crentes fosse de arrependimento. Um arrependimento diário. Por isso que ele fala, que o arrependimento é afogar diariamente a nossa velha natureza. É um grande desafio para mim e para você viver uma vida de arrependimento. Muito comum, às vezes, a gente vê uma pessoa dizer assim, eu não tenho nada para me arrepender, eu não me arrependo de nada na minha vida. Não é verdade. Todos nós temos motivos para nos arrepender na nossa relação com Deus e na nossa relação com o próximo. E somos chamados a um verdadeiro arrependimento. Então, quando Lutero afirma que Jesus, ao dizer arrependei-vos, estava desejando que toda a vida do crente fosse uma vida de arrependimento, Lutero aponta que o arrependimento não é um evento único, mas é um estilo de vida. Você já parou para pensar assim, que o arrependimento é um estilo de vida? Ele rejeitava a ideia de que o arrependimento dependia de práticas externas, como pagar indulgências, peregrinações, penitências, e insistia que o verdadeiro arrependimento era uma questão de fé e confiança no perdão de Deus através de Cristo. Então, isso é uma coisa muito importante sobre arrependimento. Eu, quando me arrependo, recebo o perdão de Deus, eu confio no perdão de Deus. Por isso, muito cuidado, muitas vezes a gente não se arrepende verdadeiramente, não no sentido de que confessou e está arrependido daquilo e se pudesse não faria, mas nem sempre a gente confia também que foi perdoado por Deus. A gente muitas vezes fica com um sentimento de culpa e não vive o verdadeiro arrependimento. Então, quando a gente realmente pede perdão a Deus e a gente sabe que Deus nos perdoa em Cristo Jesus, bola para frente, não deixa que isso agora fique te atormentando, tumultuando a sua mente. Então, o verdadeiro arrependimento também traz alívio ao coração, na certeza de que fomos perdoados. E também o Lutero ensinava que o arrependimento ele tem dois aspectos principais. Um que a gente chama contrição. Não sei se você já ouviu essa palavra. O coração está contrito. Ele está cheio de tristeza e pesar por causa dos nossos pecados. Essa tristeza, porém, ela não é meramente emocional, mas é uma profunda consciência da nossa falha diante de Deus. Por isso que nós falamos que a lei de Deus ela tem um uso também como espelho. Ela mostra o meu
coração, ela mostra que com as minhas atitudes eu pequei contra Deus. Isso me causa uma profunda tristeza, pois eu sei que eu falhei diante de Deus. Isso me traz a tristeza porque eu não quero decepcionar o meu Salvador, o meu Redentor. E também só que se você ficar preso somente nessa tristeza, nessa culpa que eu falhei, que eu errei, você não vai encontrar alegria, consolo, apenas vai se sentir mal. E esse sentimento pode tomar conta de você, o sentimento de culpa, que é terrível. Por isso, há um segundo aspecto muito importante também no arrependimento. É fé no Evangelho, é confiar na promessa do perdão oferecido por Cristo. Lutero ele destacava que através da fé recebemos o perdão gratuito de Deus, sem a necessidade de mérito humano, de atitude humana. Cristo perdoou os meus pecados antes de eu nascer, já quando morreu na cruz, e me convida a confiar nesse perdão. Assim, o arrependimento é uma resposta contínua ao Evangelho. A palavra de Deus, ela gera efeito na minha vida, e um deles é exatamente o perdão dos pecados. E essa resposta contínua ao Evangelho que transforma o coração do cristão, leva o cristão a uma vida de constante confiança na graça de Deus. Se eu ficar olhando para mim, para as minhas atitudes, eu vou perceber que eu sou um pobre, miserável pecador e que eu estou condenado ao inferno, porque o salário do pecado é a morte. Mas, pela graça de Deus, nós somos salvos. Isso é um presente dado por Deus, não por méritos, não por nossas obras. Por isso que a primeira tese das 95 teses, quando Lutero está condenando as indulgências, fala nessa vida de arrependimento. Porque o arrependimento verdadeiro, ele traz paz, tranquilidade, que a nossa dívida está quitada graças a Cristo. Como é então que alguém pode querer vender o perdão? É como se eu estivesse pagando uma dívida 2 vezes, ou não acreditasse que Jesus pagou a minha dívida, e com isso eu diminuo Cristo e aumento a mim mesmo, achando que eu sou capaz, com meus recursos, com os meus méritos, conseguir receber o perdão de Deus. E o perdão de Deus, ele nos foi dado pelo sacrifício de Cristo, que pagou com seu derramamento de sangue na cruz para perdoar a mim e a você. É por isso que agora nós podemos nos achegar diante de Deus confiantes e dizer a Ele: Pai, pequei contra Ti e peço o Teu perdão. E vamos ouvir de Jesus aquilo que Ele falou para aquela mulher que seria apedrejada: vai, não peques mais. Porque a intenção de Jesus não é a nossa condenação, mas é trazer perdão, vida e salvação. O pecado é errado. O pecado leva à morte. E levou à morte de Cristo na cruz. E agora em Cristo não está mais sobre nós o peso dos nossos pecados, mas foi colocado sobre Ele. E Ele agora nos chama a viver essa nova vida, uma vida de verdadeiro arrependimento, uma vida que busca amar a Deus acima de tudo e ao próximo como a si mesmo, mas uma vida que confia abundantemente no perdão de Cristo Jesus. Por isso que o nosso arrependimento seja de coração, de verdade, para que Deus não lembre das nossas maldades. Amém. Convido você a orar comigo nesse momento. Querido e bom Deus, mais uma vez me achego diante de Ti para te pedir que perdoe os meus pecados, que tenha misericórdia de mim, pobre e miserável pecador. Sei que por minha própria razão ou força eu não mereço e não consigo o perdão dos meus pecados. Reconheço que o meu pecado levou a Cristo à morte de cruz. E peço, Senhor, que perdoe todos os meus pecados, me ajude e me fortaleça para que eu deixe o pecado e viva uma nova vida em Cristo Jesus. Fortalece a minha esperança em Cristo para que eu nunca duvide do seu amor por mim. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Quero desejar a você uma abençoada noite, que Deus continue abençoando a sua vida. Um forte abraço, que Deus enche a sua vida de alegria e perdão.